Olá que nos acompanha e sejam muito bem-vindos ao canal Eu Me Identifico. É um prazer estar aqui com todos que estão nos ouvindo hoje. A nossa missão hoje é conduzir uma análise profunda, um verdadeiro mergulho documental, sabe? Vamos analisar um conjunto de textos que se baseiam estritamente na Torá e nos profetas. Exatamente. E a ideia principal desta nossa exploração de hoje é bem ambiciosa. Muito ambiciosa. Nós vamos ver como essas fontes desconstroem as narrativas convencionais, tipo aquelas que a gente sempre ouviu sobre a identidade histórica e espiritual do povo de Israel. E para quem está se deparando com esse termo nas nossas análises agora, os textos que estamos usando trazem Yashuru, certo? Isso. Que é a fonética hebraica antiga para Israel. Perfeito. E olha, é uma daquelas conversas que exige que a gente repense quase tudo que a sociedade nos ensinou a aceitar como uma verdade absoluta. Com certeza. Porque o que propomos aqui exige uma mudança radical de perspectiva logo de cara. Sim. E para quem busca compreender o material que temos sobre a mesa hoje, é fundamental deixar de lado as filosofias humanas, né? As convenções políticas modernas também. Tem que olhar puramente para os termos do pacto original com Iá. Exato. E vale fazer um parêntese rápido aqui, Iá é a referência ao nome do Criador nesses textos antigos que estamos dissecando. Bem lembrado. E os documentos de hoje trazem temas riquíssimos de pertencimento, de consciência e de um despertar histórico real. Eles propõem que a gente olhe para a história não através daquelas lentes dos impérios ocidentais contemporâneos. mas sim através da lupa da própria lei e dos profetas. É isso aí. Certo, vamos desvendar isso. E o primeiro passo para nossa audiência é esquecer, pelo menos por um momento, a métrica de sucesso do mundo moderno. O que é bem difícil hoje em dia, né? É muito louco pensar nisso, porque hoje, assim, se a gente vê um bilionário ou uma nação com o maior PIB do planeta, ou um exército invencível, a sensação automática é qual? É pensar que eles venceram na vida, que o favor divino está com eles. Exatamente. O sucesso material virou tipo um sinônimo absoluto de aprovação divina na cabeça das pessoas. Mas os textos que estamos analisando abrem atacando essa premissa de frente. Eles vão direto ao ponto. As fontes argumentam que a riqueza pode existir, e de forma abundante, totalmente fora da aliança. Fora do pacto. Fora do pacto. E os documentos embasam isso de forma muito clara no livro de Deuteronômio, capítulo 8. A Torá faz um alerta que destrói essa associação automática entre ter dinheiro e ter a bênção. O que o texto diz exatamente? O texto diz assim, cito: "Não digas no teu coração, a minha força me adquiriu estas riquezas, pois é Iá quem dá poder para adquirir bens." Ou seja, a capacidade de gerar recursos materiais é concedida, mas não é um selo de fidelidade. Não é o crachá de que aquele grupo é o povo escolhido. Pelo contrário, o autor das fontes enfatiza que o acúmulo de bens na história antiga era frequentemente uma característica das nações que estavam prestes a ser julgadas. Isso faz todo sentido quando a gente olha para a antiguidade. A gente sempre associa impérios com algo grandioso, inabalável, né? Sempre. A gente olha para eles como o ápice civilizatório. Mas o material traz exemplos fascinantes. Os cananeus, por exemplo, controlavam rotas comerciais valiosíssimas, tinham terras férteis e cidades superfortificadas. A Assíria é outro grande exemplo. Era uma máquina militar e econômica que dominava completamente o mundo antigo. E a Babilônia? A Babilônia era praticamente a Wall Street da antiguidade. Riquíssima, cheia de ouro, aqueles jardins suspensos, um luxo imensurável. E o que aconteceu com todos eles? Todos eles caíram vertiginosamente. O argumento central das fontes ao citar esses impérios é demonstrar que Iá permitiu que nações pagãs, nações totalmente alheias ao pacto, Que não tinham nada a ver com a aliança. isso, alcançassem o ápice do conforto material e do domínio geopolítico. A riqueza da Babilônia não a salvou da destruição, na verdade, precedeu o seu juízo. Então a análise nos mostra que tentar identificar o povo da aliança, identificar Yashurur pelo seu nível de influência global no sistema financeiro ou pelo poderio bélico, é um erro de leitura gravíssimo, segundo a Torá.
Um erro total. A prosperidade material nunca foi a métrica para identificar esse povo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque se a riqueza, o poder militar, os palácios não são a marca da aliança, especialmente durante um período em que essa aliança foi quebrada, o que o texto diz que é? É aí que o texto traz uma virada dramática. Pois é, tem alguma marca específica para esse povo quando eles são enviados para o exílio? Porque as nossas fontes indicam que a promessa de punição era visceral. Muito visceral. Não era apenas uma crise econômica passageira ou uma sanção diplomática. O que torna isso chocante para quem acompanha a nossa análise é olhar para as maldições descritas em Deuteronômio capítulo 28, né? Exato. Quando a aliança é quebrada, a consequência descrita ali não é uma perda temporária de status. O texto determina que o povo serviria aos seus inimigos em, e eu cito de novo, fome, sede, nudez e falta de tudo. Falta de tudo. Isso é muito forte. Muito. Seriam oprimidos e roubados continuamente. E o documento que estamos analisando faz questão de frisar um ponto crucial das escrituras. Isso não é um ciclo curto. Não é uma recessão de 10 anos que depois passa. Não. O texto bíblico delineia uma condição histórica prolongada. Estamos falando de dominação estrutural mesmo, onde um povo perde o controle sobre o próprio trabalho, sobre suas famílias, sobre o seu destino. Então, para traduzir isso para a nossa audiência, é uma base de pobreza e de vulnerabilidade crônicas, e não um grupo que transita livremente pelos corredores do poder mundial. Longe disso. E os profetas confirmam essa mesmíssima condição, certo? Não é algo que ficou isolado lá atrás, em Deuteronômio. O padrão se mantém em toda a literatura profética, sem exceção. As fontes trazem as palavras de Jeremias, por exemplo. Ele afirma que o povo no exílio seria feito um espanto e um assobio entre todas as nações. Caramba! E Isaías os descreve como desprezado e rejeitado entre os homens. Além disso, o livro de Lamentações documenta que Judá foi levado para o cativeiro por grande servidão. É uma condição contínua de base da pirâmide. O autor do nosso documento base aponta que não há um único versículo que descreva Yashuru, durante essa dispersão do exílio, como uma elite social global vivendo confortavelmente. Nenhum versículo. O padrão profético é de um povo humilhado, carente e sem soberania política nenhuma. Só que isso levanta uma questão muito prática e muito curiosa. Se a Torá e os profetas são tão literais em descrever o povo sob a quebra da aliança como dominado, pobre, em falta de tudo, Por que existe tanta confusão hoje em dia? associando a identidade hebraica original com alta finança, influência governamental imensa, uma vida de privilégios nas maiores capitais do mundo. Se olharmos pelo prisma dos textos que estamos dissecando, essa inversão já estava prevista. Não é um acidente histórico. Como assim? As fontes nos guiam para Jeremias 16:19, onde o profeta declara de forma muito direta: as nações herdarão mentiras. Uau! Mentiras herdadas geracionalmente. Isso mesmo. E talvez a analogia mais perfeita esteja em Isaías, no capítulo 1. O texto diz: vosso ouro tornou-se escória. O documento que estamos analisando usa essa passagem para explicar a perda de identidade. Essa metáfora metalúrgica é incrível. Explica-la um pouco mais para quem nos ouve. Claro, o ouro, na sua forma pura, representa a identidade original, valiosa, intocada desse povo. Mas quando você submete o minério a um calor extremo e prolongado... O calor do exílio e da opressão. Exatamente. A escória, que é a impureza, aquela mistura superficial, ela sobe à superfície. E ela esconde o ouro verdadeiro que fica ali no fundo, invisível. Então o exílio prolongado, de séculos a fio, funciona como esse forno. E o resultado é o que as fontes chamam de despersonalização. A despersonalização total. Para quem não está familiarizado com o termo nos estudos sociológicos ou históricos, a despersonalização é, na prática, um apagamento total de quem a pessoa ou o grupo é. Nomes originais são proibidos ou são esquecidos. O idioma nativo morre, a cultura é demonizada
E a aparência superficial daquele povo é substituída por algo que as nações ao redor impõem, né? E esse processo de apagamento tem um propósito claro nos textos. O documento esclarece que essa dor histórica não é obra do acaso, não é uma força cósmica punindo por pura crueldade. Trata-se de correção. Exato. O autor das fontes cita o profeta Amós 3.2, onde Yahweh declara, cito novamente, somente a vós conheci de todas as famílias da terra, por isso vos castigarei por todas as vossas iniquidades. A responsabilidade do pacto é altíssima. Altíssima. Há um ciclo ordenado estabelecido em Deuteronômio 30. Funciona assim. Primeiro, vem uma queda profunda experimentando o rigor extremo do cativeiro e das maldições. O forno da aflição. Isso. Em seguida, no auge dessa pressão histórica, ocorre o despertar de consciência e o arrependimento nacional. E só então, depois de tudo isso, vem a restauração autêntica. Ou seja, a ferramenta usada para trazer o povo de volta ao pacto é a dor do cativeiro, nunca o conforto nas nações ricas. Nunca. As outras nações podem errar e continuar prósperas por séculos, sem problemas. Mas o povo da aliança é disciplinado com um rigor implacável. E as notas do nosso roteiro trazem um resumo de um mestre da lei que, olha, eu achei brilhante. Ele argumenta que um povo perfeitamente integrado ao sistema de poder do mundo, que vive confortavelmente nas nações e que exerce influência política hoje em dia, simplesmente não tem como se encaixar no perfil das maldições de Deuteronômio 28. De jeito nenhum. O verdadeiro perfil, segundo a fonte, aponta para um grupo que sofreu escravidão extrema, apagamento cultural, dominação e luta diária pela sobrevivência. É uma leitura muito densa e que confronta muita coisa que a gente vê por aí. E isso nos leva a um detalhe crucial que os textos abordam com muita gravidade: a atitude das outras nações em relação a esse povo disperso. Assim, o padrão documentado na escritura não é de neutralidade, ou de uma leve antipatia, né? É um ódio estrutural, uma desumanização profunda. Deuteronômio 28 afirma que ele seria um motivo de espanto, provérbio e zombaria. Salmos 44 fala de ser feito um escárnio. Ezequiel 36 diz que seriam profanados e tratados como refúgio humano. É pesado. Virar provérbio e zombaria significa, na prática, virar uma piada histórica. Não é receber homenagens em parlamentos europeus, não é ter aplausos em conferências globais de direitos humanos. É um deboche aberto pelas nações. As fontes dizem as pessoas passando e balançando a cabeça com desprezo. E no meio desse cenário todo de desumanização, a gente vê a atuação cirúrgica dos grandes impérios. Se conectarmos isso com o panorama geral, esse é um dos pontos mais reveladores da nossa análise de hoje. A ascensão dos grandes impérios geopolíticos não é vista pelos profetas como um acaso. Não é sorte política. Não. As fontes demonstram que A instrumentaliza esses impérios. A Assíria, por exemplo, é chamada em Isaías de a vara da minha ira. Nabucodonosor, que era o rei pagão da Babilônia, é chamado por Iá de meu servo. O rei de um império pagão chamado de meu servo? Sim, mas no sentido de que ele foi levantado especificamente para ser a ferramenta que aplicaria o juízo sobre o Judá. É uma dinâmica onde o Altíssimo permite que uma potência global ganhe força, não por causa da virtude dessa potência, mas para usar o peso do sistema opressor deles como disciplina para o seu próprio povo. Exatamente isso. E isso desmonta completamente aquela narrativa romântica de que nações superpoderosas com os cofres cheios iriam patrocinar ou se aliar eternamente ao povo de Israel por pura benevolência histórica. Desmonta totalmente. E o material traz um exemplo histórico fascinante para comprovar isso, que é a história do rei Ciro da Pérsia. Esse episódio destrói a ideia moderna de que impérios ajudariam a estabelecer o povo hebraico com armas e dinheiro infinito. O caso de Ciro é perfeito para a gente entender os limites dessa interação. O profeta Isaías, lá no capítulo 45, profetiza que Yahu,
usaria Ciro para soltar os cativos. Certo. Mas quando as nossas fontes analisam a execução disso lá no livro de Esdras, capítulo 1, fica muito evidente o que Ciro não faz. O que ele não faz é a parte mais importante. Sim, ele não constrói um exército para os hebreus, ele não envia a força militar persa para proteger as fronteiras deles eternamente, ele não cria uma coalizão militar global para garanti-los no cenário político do Antigo Oriente Médio. Basicamente, Ciro assinou o alvará de soltura e disse: a porta está aberta, a passagem de volta e a reforma da cidade é por conta de vocês, certo? É bem isso. Nada de escolta militar VIP, nada de mesada infinita do tesouro persa. Ele simplesmente tira o peso burocrático de cima deles e deixa eles irem. O autor das fontes concorda plenamente com essa leitura. A lição extraída desse episódio histórico fundamenta-se no profeta Zacarias 4:6, que diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Uma passagem belíssima. E o documento argumenta a partir dela que a restauração autêntica de Ashuru nunca seria sustentada por maquinários de guerra humanos, nunca dependeria de lobbies políticos ou articulações diplomáticas dos impérios da época. O padrão é invariável, né? O povo sofre opressão, ocorre o arrependimento profundo, um governante é inclinado a permitir a liberação e o povo caminha pelas próprias pernas, dependendo unicamente do Criador. Nenhuma potência estrangeira mantém Israel como uma força militar dominante durante o seu tempo de correção ou no processo de retorno. Isso não existe no texto. Ok. Então vimos até aqui que o exílio significa uma perda severa de identidade, humilhação global e total falta de apoio governamental militarizado permanente. Isso resume bem o padrão bíblico do exílio. Mas então, se a gente der um salto histórico para o século XX, especificamente para o ano de 1948, com a criação do Estado moderno, o cenário geopolítico mundial nos mostra algo completamente diferente, né? Como essas fontes, que se baseiam apenas na Torá e nos profetas, analisam esse contraste gigantesco. De forma estritamente analítica e baseada no texto, o documento aponta uma contradição profunda. Conta mais sobre isso. A análise argumenta que um Estado moderno, financiado por potências ocidentais desde o seu nascedouro, fortemente armado e fundado com bases no secularismo político e na religião rabínica. E aqui vale pontuar para quem está nos acompanhando que o sistema rabínico é um desenvolvimento tradicional construído durante a diáspora, muito distante da prática pura da Torá original. Bem distante. Então, esse formato contrasta frontalmente com o padrão profético de IAH. Os textos antigos exigem, como a gente viu, um juízo completo, humilhação histórica até o arrependimento genuíno de todo o povo e só então uma intervenção sobrenatural inconfundível. É fascinante a escala da restauração que esses textos antigos descrevem, porque não parece ser apenas uma resolução política de uma assembleia global. O material nos leva para o livro de Ezequiel, no capítulo 37. A profecia dos 2 pedaços de madeira. Essa mesma. E manda ao profeta pegar um pedaço de madeira e escrever Judá, e pegar outro pedaço e escrever Efraim, a casa de Israel, e profetiza que eles se tornarão uma só nação nas mãos dele. E para quem não está tão familiarizado com a divisão histórica, após o rei Salomão, o reino havia se dividido nessas 2 partes, Judá no sul e Israel ou Efraim no norte. As fontes frisam que a verdadeira restauração não é de apenas uma tribo isolada voltando para um pedaço de terra. De jeito nenhum. Para o autor do documento, a restauração profética é obrigatoriamente uma reunificação completa e simultânea de todas as famílias antigas. E o argumento é embasado em várias testemunhas textuais. O que mais os profetas dizem? Isaías 11 afirma que Yahá ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá dos 4 cantos da terra, de todos os continentes. Jeremias, capítulo 3, diz que a casa de Judá andará junto com a casa de Israel naqueles dias. Oséias 1 reafirma essa congregação conjunta. É um evento de proporções globais, absurdas. A conclusão das fontes é que o padrão da Torá
e dos profetas não se satisfaz com o retorno geográfico e político de um segmento específico apoiado por governos seculares. A restauração verdadeira envolve todas as 12 tribos originais que estão espalhadas pelo mundo inteiro. E vai muito além da mudança de código postal, certo? O material ressalta que as promessas estão ancoradas em condições de consciência e espiritualidade altíssimas. A restauração autêntica, segundo as fontes, exige um arrependimento coletivo, o fim histórico de qualquer inimizade entre essas casas divididas e o próprio Yah assumindo o resgate. Além da restauração perfeita da justiça e da Torá, sem adendos de sistemas religiosos criados por homens ao longo dos séculos. Pela conclusão das fontes documentais que nós analisamos hoje, os eventos políticos do último século, embora sejam impactantes para a geopolítica, claramente ainda não cumprem esse padrão espiritual rigoroso e profundo delineado nos profetas. Para fazermos uma síntese bem clara do que extraímos desta nossa análise profunda hoje, os textos hebraicos originais apontam uma direção muito contundente e muitas vezes desconfortável para a narrativa tradicional. Bastante desconfortável. O verdadeiro padrão para identificar o povo da aliança, enquanto eles aguardam a prometida restauração divina, é a sua condição histórica de exílio. Segundo a literatura que analisamos, Yashul é identificado pelo sofrimento persistente, pela perda brutal da sua identidade e cultura originais. Pela dispersão global. Isso, e por estar sobre o jugo estrutural pesado de sistemas opressores das nações. Em nenhum momento, preste atenção, em nenhum momento a Torá ou os profetas sugerem que esse povo seria identificado por trilhões em riquezas, pela proteção armada dos maiores impérios do mundo ou pelo controle de decisões políticas globais. A glória, a soberania e a justiça plenas estão reservadas exclusivamente para o momento da intervenção final de Yah e não são construídas por esforços humanos ou alianças diplomáticas antes disso. Exatamente, o contraste é imenso. É o tipo de reflexão que balança as fundações da nossa compreensão histórica, né? E baseando-se em tudo que os textos antigos levantaram hoje, quero deixar uma última provocação para quem acompanha o canal Digerir de forma independente. Fiquem atentos a essa reflexão. Se a história da humanidade foi severamente distorcida pelas nações ao longo dos séculos, e se a verdadeira identidade dos descendentes originais da aliança foi coberta por mentiras e escória, será que as marcas físicas, históricas e sociais desse povo escolhido estão escondidas à vista de todos nós? É uma pergunta que muda tudo. Será que essas marcas proféticas estão presentes exatamente naqueles grupos humanos que as narrativas globais de poder mais tentaram invisibilizar, oprimir e apagar de forma estrutural nos últimos séculos? Fica aí essa profunda reflexão para o despertar histórico de cada um. Agradecemos a quem caminhou conosco por esse tema tão complexo e denso. Nosso foco permanece na clareza, no pertencimento e na expansão da consciência identitária baseada nos fundamentos antigos. Continue investigando as fontes, questionando as narrativas estabelecidas e buscando a compreensão autêntica. E antes de se despedir, se você se identificou com esse conteúdo, curta, compartilhe e comente o que você achou. Sua visão é importante neste episódio do canal Eu Me Identifico. Foi um privilégio ter a companhia da nossa audiência em mais este mergulho histórico. Continuem buscando as próprias raízes. Até a nossa próxima análise profunda no Eu Me Identifico. Ele renova as tuas forças, como a águia a voar. Te leva acima da prova, faz você triunfar. Voa nas alturas, nas asas da fé. O Senhor te sustenta, jamais te deixará. Confia e espera, não vai desistir. O Senhor, Deus de Israel, é quem cuida de ti. O Senhor cuida de ti. O Senhor cuida de ti.